E seguimos para mais um painel e último desta tarde, desta vez com o tema Superar limites, construir pontes. O painel foca-se na inclusão, diversidade e no poder de transformador do desporto como veículo para oportunidades iguais. Os participantes irão explorar estratégias para derrubar barreiras sociais e culturais, construir pontes entre comunidades e promover um ambiente desportivo inclusivo, seguro e colaborativo, destacando o desporto como ferramenta de coesão, respeito e mudança positiva na sociedade. Uma salva de palmas, por favor. E passo a uma apresentação muito sucinta dos 4 convidados que já estão aqui conosco para conversar. Ao meu lado tenho imediatamente o Paulo Ribeiro, que é o presidente do Forjães Sport Clube. O projeto que irá aqui apresentar é No futebol há balizas, não há barreiras. Uma salva de palmas para o Paulo, em jeito de agradecimento. Obrigado, Paulo. A Susana Curto é a diretora executiva da Liga Portugal e secretária-geral da Fundação do Futebol. Também tem muito para nos falar sobre as motivações da Fundação. Depois temos também o Valério Divitis, que é o coordenador do Programa Desportivo Global das Nações Unidas. Uma salva de palmas também para o Valério. E exatamente no ponto contrário àquele em que me encontro está a Bárbara Pereira, que é a coordenadora do projeto Sexto Sentido. Também um aplauso para a Bárbara. Resumo um pouco do vasto currículo do Valério Divitis. Está desde 2019 a liderar a unidade de desporto no Gabinete das Nações Unidas para a luta contra o terrorismo, com o objetivo de aumentar a sensibilização dos Estados-membros para as ameaças terroristas contra alvos vulneráveis no contexto de grandes eventos desportivos e a sua capacidade de os proteger como um bem comum da humanidade e promover o desporto e os seus valores para construir resiliência contra o extremismo violento, especialmente entre os jovens. Valério, por favor. Thank you very much. Very much appreciative of this. Muito obrigado e muito obrigado pelo convite. Eu chamo de facto Valério Divitis e sou responsável pela divisão de desporto das Nações Unidas, trabalhando na área do contra-terrorismo. É um enorme prazer estar aqui convosco. Eu adoraria conseguir dirigir-me a todos vocês em português, talvez no futuro, quem sabe, mas não hoje. Infelizmente. Como disse, trabalho na divisão de contra-terrorismo no âmbito da divisão de desporto e poderão perguntar-se o porquê desta subdivisão. Por 2 grandes razões. Por um lado, porque a proteção e a segurança de grandes eventos desportivos é essencial para toda a comunidade, porque os eventos desportivos são uma manifestação da sociedade e da cultura. E, portanto, têm de ser preservados, salvaguardados, protegidos pelo que representam e também porque há um forte interesse e uma forte atenção dos média em torno destes eventos desportivos. Daí a necessidade e a importância de todas as medidas de segurança e proteção, de que temos tanto ouvido falar aqui hoje e cujos esforços têm vindo a ser desenvolvidos cada vez mais nos últimos anos. A outra componente a que nós nos dedicamos é utilizar os valores desportivos para evitar ou prevenir o extremismo violento. Portanto, tendo a noção e a ideia daquilo que o desporto tem um enorme potencial que pode e deve ser utilizado também em favor da coesão social, que, no nosso entender, é uma boa forma de prevenir o extremismo e tendências de radicalização extrema. O nosso programa tem vários objetivos. Trata-se de um projeto global que cobre a África, a América do Sul, a Ásia do Sul, mais recentemente, e procuramos equipar os Estados-membros e ajudá-los a protegerem os recintos desportivos por ocasião de grandes eventos desportivos. E também garantir que no quadro destes eventos desportivos os valores desportivos são bem utilizados e bem utilizados, no fundo, para reforçar precisamente a tal coesão social de que falei.
Temos vários projetos que temos vindo a desenvolver nos últimos 5, 6 anos. Este programa existe desde janeiro de 2020. Estabelecemos uma comunidade global de especialistas em todo o mundo, de vários Estados-membros, organizações desportivas, organizações da sociedade civil, do setor privado, com interesse na área desportiva, e produzimos variedíssimas ferramentas e materiais especializados na área desportiva. Continuamente organizamos eventos e fóruns mundiais dedicados à juventude, porque entendemos que a juventude deve estar bem representada em qualquer política relacionada com o desporto, e para este objetivo e para estes projetos temos uma rede de pontos de contacto nos vários Estados-membros, com os quais trabalhamos diretamente no quadro do nosso programa. Nesse âmbito desenvolvemos muitas rondas à volta da mesa, de rondas de discussão, seminários e outros eventos no sentido de justamente promover a prevenção do extremismo e da violência no âmbito de eventos desportivos. O poder do desporto e na prevenção do extremismo é, de facto, enorme. O seu potencial é enorme, no nosso entender. É uma forma de promover, como já disse, a coesão e a inclusão social. Consideramos que a inclusão social é um dos pilares da coesão e é uma forma de reforçar o tecido social e tornar, portanto, as sociedades menos vulneráveis a ideologias extremistas. Digamos que é uma forma de permitir, de promover ou de tornar os jovens menos suscetíveis a recrutadores extremistas, digamos assim. Portanto, não podemos esquecer que nós trabalhamos ao nível global e há contextos extremamente frágeis nos quais nós desenvolvemos os nossos projetos e, por isso, algumas dos contextos onde trabalhamos são contextos onde as necessidades mais básicas faltam e estão ausentes. Podem ver aqui neste mapa os países onde temos tido uma intervenção ativa, mais ativa. Senegal, por exemplo, em 2026 irá ter um grande evento desportivo e por isso trabalhamos com o Senegal nesse sentido. Com o Uganda também, porque irão acolher o Campeonato das Nações também brevemente. Na Ásia, em particular na Indonésia, um país com uma grande ambição no desporto, temos também aí projetos. Portanto, e um pouco por todo o mundo. Temos a sorte e o prazer de trabalhar com mais de 2.000 peritos, desde federações, associações, fundações desportivas, que muito contribuem para as nossas formações e para as nossas atividades de desenvolvimento de capacidades e de capacitação, nomeadamente um evento que teremos online em breve, dedicado exclusivamente à questão das incapacidades no contexto dos eventos desportivos. Teremos representantes do Conselho da Europa no dia 15 de novembro, e o Conselho da Europa é um enorme apoiante deste evento. Olhando agora mais concretamente para a área da criminalidade e ainda dentro dos projetos que nós desenvolvemos, como já disse, nós trabalhamos com uma rede de organizações, entre as quais organizações da sociedade civil, com as quais aprendemos, com a sua experiência no terreno, e que também ajudamos para as quais contribuímos. São organizações que desenvolvem enormes esforços na área desportiva, utilizam o desporto como um veículo de inclusão e de coesão. No passado, nós tínhamos um mecanismo de subsídios e conseguíamos apoiar financeiramente estas organizações, em particular associações e organizações na África e na Ásia, para desenvolverem projetos na área do desporto com o objetivo de
promover a coesão e a integração social e de prevenir a violência e as ideologias extremistas. Muitos beneficiários puderam beneficiar deste nosso programa de financiamento e de subvenções. Peço desculpa, diz o orador. Vamos aqui ter de voltar atrás ao slide anterior, por favor. E gostava que passassem um vídeo que está aqui neste momento e que tem precisamente a ver com a nossa campanha More Than a Game, mais do que um jogo. Queria que passassem então este vídeo que lançámos juntamente com o Mundial da FIFA de 2022. Mundial de 22. Sure, maybe, but if sport was nothing more than a game, why does it have the power to connect? To embrace what is different? The strength to make someone feel at home. The ability to transform. To spark potential. Sport breaks barriers. It's a safe haven for some, an outlet for others. It fuels the fire inside. It gives the underdog a shot at success. Sport is more than a game. It's more than a game. More than a game. Thank you very much to our technicians. Muito obrigado. Esta campanha, More Than a Game, foi lançada em 22, como disse, no contexto do Mundial no Qatar. Poderão ter reconhecido aqui Adem Nadim, um dos elementos que testemunhou e deu assim a sua participação nesta campanha. Temos outros vídeos desta campanha no nosso website, onde reunimos histórias mais inspiradoras no âmbito dos projetos, dos nossos projetos. Tenho aqui 4 casos apenas destes testemunhos. Posso aqui referir Suad Gallo, que fundou o primeiro clube de basquetebol feminino. Ela e um grupo de amigas conseguiu, através do desporto, ultrapassar circunstâncias de vida extremamente difíceis e manterem-se unidas também na sua comunidade, junto das famílias. Temos também aqui a história de Massareka, muito interessante também. Refugiado, a viver no Uganda, refugiado do Congo, que através de uma das ONGs que nós financiamos conseguiu encontrar um propósito para a sua vida e um sentido de pertença na sociedade. Isto graças à Fundação ICODI. Esther Nabatanzi, também um exemplo, nativa do sudoeste do Uganda, foi tentada por um conjunto de ideólogos violentos que conseguiram, de certa forma, seduzi-la, mas depois conseguiu, através do ICODI, desenvolver outros valores e é atualmente treinadora de netball. Depois Nadia Nadim, nascida no Afeganistão, fugiu do país devido à guerra e, através do futebol, conseguiu ultrapassar a situação em que se encontrava, conseguiu pagar os seus estudos e atualmente é médica nos Estados Unidos. Não está aqui, mas também o caso de Khalid Apopad, cujo podcast está disponível no nosso website. Futebolista do Afeganistão, costumava jogar na seleção afegã. Depois temos um conjunto de ferramentas de conhecimento, várias publicações disponíveis em várias línguas europeias também,
que são resultado do nosso trabalho, para os quais eu gostava de chamar a atenção. Chamo particularmente a atenção para os nossos cursos de e-learning, que estão disponíveis para todos, e por isso, se quiserem aceder, temos muito material disponível, e se quiserem entrar em contacto comigo, têm aqui os meus dados de contacto. Muito obrigada. Thank you, Valério. Let me sit. Thank you, Valério. Se tiver perguntas para colocar, vamos guardá-las para depois de ouvirmos todos os intervenientes. A próxima interveniente é a Bárbara Pereira. Ela é coordenadora deste projeto Sexto Sentido. A Bárbara é pós-graduada em Desenvolvimento Local e Colaborativo pela Universidade Católica. Gosta de recordar a citação do Pequeno Príncipe, que vem bem a propósito. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Foi com o coração que iniciou uma nova jornada após a perda de visão, já adulta, Bárbara? Aos 36 anos, sim. Sim. A cegueira permitiu-lhe ver um mundo de possibilidades que antes eram invisíveis aos seus olhos. Vamos ver um vídeo de apresentação deste projeto, Sexto Sentido, e depois conversamos um bocadinho com a Bárbara. Eu sou a Bárbara, tenho 42 anos e coordeno o projeto Sexto Sentido. Então, o projeto Sexto Sentido é uma equipa amadora de marcha e corrida guiada para pessoas cegas e com baixa visão, que promove a inclusão através do desporto. Basicamente, de uma forma simples e descomplicada, os guias emprestam os olhos a quem não o vê para conseguirem correr ou fazerem uma marcha mais acelerada. Então, lá está, eu fiquei cega em 2017, de repente, sem contar, e depois de me começar a readaptar à minha nova forma de viver e começar a aprender a viver às escuras, eu percebi que para mim era importante eu praticar desporto e de me sentir viva, de me sentir livre. Quando eu via, não é? Eu pegava nas sapatilhas e vinha correr. Agora é impossível, não é? Quem corre, é fácil imaginar o que é que se sente quando nós até podemos correr, não é? Fisicamente podemos fazê-lo, mas precisamos de ajuda de outra pessoa para o fazer. E claro que nós podemos sempre pedir a familiar, a um amigo para nos acompanhar, mas ninguém gosta de ser um peso para ninguém, não é? E o Sexto Sentido veio comatar isto, não é? Uma forma descomplicada de eu, por exemplo, como cega, perguntar no grupo se tem algum guia disponível para correr comigo. Claro que nós temos que ter muita confiança em quem nos guia. Normalmente nós temos ali uns minutinhos antes de um treino para explicar, que normalmente temos algumas palavras de comando, pé alto, pé baixo, quando temos provas ou em trails, não é? Ou se vamos ter um piso irregular, não é? O guia vai-nos dizendo. E quando eu sinto realmente algum tipo de medo, eu coloco o meu antebraço junto do braço do guia, e isso faz-me sentir mais segura, não é? E realmente o desporto tem que ser para todos, não é? O desporto não é um luxo, e mesmo que seja amador, e fazendo tão bem, não é? Em termos psicológicos e físicos, acho que devia ser ter um fácil acesso. Em termos de estrutura física, não é? Não existem barreiras físicas para a corrida, por exemplo, guiada, não é? Em provas de estrada. Basta nós termos uma guia e estarmos com alguém, uma guia, uma fita, onde nós colocamos a mão de um lado e o guia coloca a mão do outro, não é? E fazermos a prova, ou seja, barreiras físicas acabam por não existir, não é? Eu acho que ainda existem muitas barreiras psicológicas, porque não é tão comum termos pessoas com deficiência no mundo do running. Eu acho que o meu sonho seria alargar o projeto ao país para que todas as pessoas cegas ou com baixa visão, independentemente do local que estejam, conseguirem pelo menos caminhar, correr, praticarem desporto. Isso seria um grande objetivo, e começarem a entrar cada vez em mais provas e trails, mas o essencial é tirar as pessoas fora de casa, é as pessoas conseguirem perceber o que é que se sente quando se acaba uma prova, um trail, o companheirismo que existe entre equipas, que é incrível, não é? Acho que nunca ninguém fica para trás, pelo menos a experiência que nós temos, tenham conhecimento dele, e para que mais guias também se juntem a nós. E lá está, que seja esse o objetivo principal, que é que todos tenham essa hipótese, não é? Mesmo que não tenham família ou amigos chegados, mas que possam fazê-lo sem preocupações e em segurança. Que o desporto é para todos, não é? E que não interessa aquilo que nos acontece na vida, interessa a forma como nós vamos lidar com essa situação. E nós podemos, não é, sentar a chorar, ou neste caso levantar e correr.
Já bastam as barreiras físicas, não é, Bárbara? Há também outras barreiras que podem levar a que muitos... obrigado. Estão a servir-te água agora, Servir Bárbara. água, Bárbara. Não quero abrir. Obrigado. Obrigado, Susana. Nada. Se precisares de água, tens também aí. Tens aqui. Ok? Certo, obrigada. Dizia-te, Bárbara, que as barreiras foram sentidas por ti, tu tiveste essa necessidade de praticar desporto e viste neste projeto uma forma de o fazer. E creio que também, junto das pessoas com deficiência, neste caso os invisuais, a muitos deles é também necessário dar-lhes, não é só estas oportunidades, mas é também ajudá-los a acreditar que estas oportunidades são possíveis. Sim, ou seja, como eu estava a dizer, eu fiquei cega, totalmente cega, não tenho sensibilidade à luz aos 36 anos, ou seja, sendo uma forma repentina e ter que me readaptar a viver então às escuras, tentei, como disse no vídeo, buscar alternativas, principalmente realmente esta parte de integração e de me sentir viva, não é? De facto, não acontecia, eu vivo no Porto, não é? Na altura eu queria voltar, por exemplo, para o ginásio ou voltar a correr e não tinha assim muitas respostas, a não ser competitivas, e não era isso que eu queria. Quando eu percebi que, como eu, existiam outras pessoas a precisar desta resposta, nós começamos com 10 pessoas no Porto, isto em 2019, entretanto veio a pandemia, e atualmente nós somos 400 no país todo, com vários núcleos, desde Porto, Lisboa, Coimbra, chegamos a Viseu também, a Aveiro, Vila Real, ou seja, o projeto tem vindo a crescer. E respondendo à sua pergunta, claro, com apoio nós pertencemos, como viram nas camisolas, ao Programa de Responsabilidade Social do Zero aos Betano, que nos dão aqui uma grande visibilidade e uma ajuda incrível em termos também de comunicação. Mas o que é que eu, enquanto pessoa com deficiência, e os 150 pessoas que estão connosco neste momento sentem? Sentem-se integrados, pertencendo a um núcleo, sentem-se respeitadas. Dizer-vos que aqui os guias não é aqui ajudar o coitadinho da pessoa cega, não. Isto aqui é uma troca de experiências digna e com respeito. Ou seja, o guia empresta-nos os olhos, como eu costumo dizer, a brincar, e nós também damos a nossa experiência de vida. O desporto é um veículo para quê? Para desconstruir a ideia que têm. Nós, quando fazemos um trail, temos pessoas que fazem apenas caminhada e temos atletas que fazem os 42 km, 21 km. Ou seja, e quando as outras equipas nos veem a correr, eu acho que desconstrói a ideia ainda pré-feita, na sociedade portuguesa ainda existe, que é muito aquele modelo médico, não é? Nós quase que somos tratados como doentes e não somos. Nós somos pessoas capazes, que queremos ter uma oportunidade, tanto na parte do desporto como no emprego, ou seja, como na educação. O Sexto Sentido começou mesmo com este pilar do desporto e tem aberto portas, ou seja, neste momento nós somos uma cooperativa, vamos trabalhar também na área do emprego e na área da cultura e na educação, porque há muito a fazer e principalmente o desconstruir a ideia pré-feita que acontece em várias escalas e em várias situações da nossa vida diária. Bárbara, deixa-me perguntar-te o porquê de teres procurado no desporto a solução para que outras metas fossem alcançadas. Porque é que tentaste através do desporto? Porque eu acho que, lá está, para mim, é um veículo de comunicação e para mim a inclusão não é deixarem-nos numa caixinha sossegados com com tudo acessível. Para mim a inclusão é eu estar num espaço, como há um bocadinho a Teresa estava a dizer, do Futebol Clube do Porto, e eu chegar a um espaço e ter acessibilidade à informação como está a ser passada e outras, ou seja, aqui é quase como se fosse um desenho universal e o desporto, eu acho que nós a corrermos, não há essa barreira que eu estava a falar um bocadinho, que era uma barreira mais atitudinal, e eu acho que cai por terra, porque nós somos como outro qualquer atleta, que estamos ali em duplas, não é? E que vamos começando a ser conhecidos, mas eu acho que desconstrói. As pessoas percebem quem está à nossa volta, e principalmente os nossos guias, lá está, que muitas vezes nunca tiveram contacto com pessoas com deficiência, e nós temos uma formação pensada, nós temos vários parceiros. Nós, para ter uma ideia, o ano passado nós participamos em 63 provas, com 243 duplas, e estão quase 400 e quase 500 pessoas envolvidas, não é? Só conseguimos isso, porque lá está, as organizações de provas também têm sido sensíveis à causa, então são nossos parceiros, acho que quase todas as organizações de provas de estrada e trail também
são nossos parceiros e E facilitam as inscrições são inscrições. facilitadas, Bárbara? Sim, isso. Sim. Sem isso, nós não iríamos conseguir ter tanta gente na estrada e tanta gente a fazer provas um bocadinho por todo lado, e nunca nos impuseram distâncias, não é? Como sabem, as inscrições não são propriamente baratas, e nós estamos em dupla, então nós não Tudo em conseguiríamos... dobro, não é? Sim, não conseguiríamos realmente dar esta resposta, e só a temos por causa destes parceiros. E eu achei fundamental capacitar os nossos guias, ou seja, por segurança, que aqui também tanto foi falado, para nós, pessoas com deficiência visual, e também para para informar os guias voluntários. Nós temos uma formação que fizemos com o nosso parceiro, que é o Observatório de Desporto, Educação e Comunidade, inserido na Faculdade de Ciências e Psicologia da Universidade do Porto. Então nós criamos esta formação que se chama Guiar com Sentido, inicialmente pensada para os nossos guias, que falamos desde a parte da informação, de como comunicar de uma forma eficaz, não ter medo de usar as palavras, eu sou cega, não sou invisual. Claro. Eu sou uma pessoa com deficiência visual ou sou uma pessoa cega, ponto. Ou seja, não terem receio, e de saber guiar a parte prática, não é? De guiar uma pessoa cega em caminhada ou em corrida, ou ter ali saberem esta importância do desporto para nós, não é? O que de facto as portas que abre psicologicamente e fisicamente. E lá está o que eu noto no território, e como disse, praticamente estamos no território nacional com núcleos em todo lado. Cada núcleo tem um coordenador e um embaixador, que ajuda a ser possível termos treinos mensais e semanais, e que nos ajuda na organização da prova também. E esta semana vamos chegar à Madeira também, e o Algarve vem deste ano. Então o projeto cresceu muito. O ano passado ganhamos o Prémio Nacional de Desporto Mais Acessível, atribuído pelo INR e pelo IPDJ. Também estivemos no Programa Nacional de Desporto para Todos, também pelo IPDJ. E é um projeto, de facto, que tende a continuar, e eu espero que tenha cada vez mais respostas, e em zonas mais isoladas, que as pessoas não têm, às vezes, possibilidade de sair de casa, não é? Talvez o problema maior seja que o programa acabe por se tornar conhecido junto dos cegos, e também, simultaneamente, para que as famílias dos cegos não olhem para esta atividade como uma aventura, uma maluqueira, não é? Não, eu acho que lá está, as famílias muitas vezes juntam-se, muitas para a caminhada, mas provas de estrada não acho que considero. Eu acho que o benefício, e depois lá está, o trabalhar em rede, tanto com famílias, nós vamos às escolas, também fazemos ações de sensibilização, desde o ensino básico até faculdades, mesmo para despertar, não é? Para os técnicos de desporto, estudos técnicos, tenham esta sensibilidade, porque são poucos os que têm, pelo menos atualmente, ou com quem eu me tenho cruzado. E eu acho que as famílias eu acho que percebem o benefício que tem para a pessoa. E lá está, o estarmos em comunidade e estarmos a ser tratados como um igual. E eu acho que a diferença, e eu gostava que nunca se perdesse essa essência, é mesmo isto. É nós não sentirmos, nós ali estamos a treinar, somos como outra pessoa qualquer, com mais capacidade ou menos capacidade, mas a cegueira é uma característica apenas e só. Bárbara, há algum género... deixa-me procurar a palavra certa. Há algum género, masculino ou feminino, claro. Há algum escalão etário... algum grau académico que esteja mais sensível a esta vossa iniciativa? Não, a verdade é que lá está, como eu estava a dizer, nós temos agora 400 pessoas inscritas no projeto e a contribuir connosco. Dessas, apenas 150 têm deficiência visual. E, obviamente, não são todas ativas, e os nossos voluntários, isto é de acordo com a disponibilidade de cada um, não são obrigados a nada. Mas nós temos pessoas de todas as áreas, de qualquer idade. O que nós tentamos é sempre perceber, ou seja, fazemos um match, não é? Nunca vamos colocar uma pessoa que quer fazer 21 km com uma pessoa que só caminha, não é? Com um guia que só caminha, por exemplo, não é? Nós tentamos fazer isso. Atualmente estamos a finalizar, nós temos uma comunidade WhatsApp dividida por núcleos, ou seja, por cidades. Eu acho que até ao fim do ano vamos conseguir ter a nossa aplicação dedicada de pé, que nos vai fazer, porque é uma das fragilidades do projeto, além da mobilidade das pessoas com deficiência, é de facto a comunicação. E então esta aplicação dedicada também vai ser muito importante. Não é? Sim. Como é que vocês sabem com certeza, ou pelo menos têm algum conhecimento dos cegos em Portugal, conhecerão
Pois, isso. Alguns deles, mas não conhecem todos, não é? Não, mas o que acontece é que os últimos censos, não é? A pergunta que fazem é se a pessoa tem alguma dificuldade visual. Ora, se tiver 3 dioptrias, tem uma dificuldade visual. Claro. O que acontece é que isso não está muito claro. Nós sabemos que existem 1 milhão de pessoas com dificuldades visuais em Portugal, 28 mil das quais são cegas. Mas, na realidade, não existe isso. Aliás, nós com esse nosso parceiro, com o Observatório, nós estamos a tentar fazer esse levantamento, tentarmos realmente fazer este estudo para fazermos um diagnóstico preciso também e percebermos, afinal, quantos é que nós somos. Porque, de facto, o que eu tenho tentado, nunca chegamos assim a nenhum número. E, Bárbara, estamos a falar de caminhar ou de correr. Pode haver também, no grupo de cegos em Portugal, quem não esteja pelos ajustes. Provavelmente nadar seria algo que gostasse de fazer, fazer apenas alguns exercícios físicos, mas isso já era um caminho, não é? Sim, nós o que fazemos é, temos vários workshops, sempre a trabalhar em rede com outras associações que já atuem no terreno. Por exemplo, tivemos o surf, ou seja, vamos criando estas dinâmicas, esta possibilidade. Temos uma campeã do surf, por exemplo, não é? O surf, temos o paraciclismo também, ou seja, vamos criando sinergias com outras entidades que facilitam às nossas pessoas pelo menos experimentarem e depois, se quiserem, então vão com esses parceiros e pronto, ficam mais nessas atividades. Dizer também que o Sexto Sentido dá resposta às pessoas que querem começar a caminhar e a correr, mas também a ex-paralímpicos. Também nós temos alguns em Lisboa que deixaram de competir e que deixaram de ter guias e que vêm na nossa bolsa de guias voluntários também uma resposta para eles. Na altura nunca pensei nisso, mas depois foi interessante perceber que também daríamos esta resposta. O que é fantástico. Bárbara, e para terminarmos este espaço de apresentação do Sexto Sentido, o que te queria perguntar, no fundo não é uma pergunta, é quase um comentário, é isto sem o parceiro não existia, não é? Sim, e mesmo assim é muito, muito difícil, não é? Nós limitador, agora estamos não é? aqui, lá está, a lutar pela sustentabilidade. Obviamente que eu com isto, e ficando cega de repente aos 36 anos, também me quis capacitar e criar o meu próprio emprego. Não sei se têm ideia, mas a deficiência visual, mesmo com a lei das cotas, não existe muita informação. As empresas não sabem muito bem onde é que vão pôr a pessoa cega a trabalhar além dos telefones, e há todo um processo e toda uma informação que nós queremos dar. Nós fazemos, lá está, ações de team buildings e ações de formação, um bocadinho também para criar oportunidades para as pessoas, lá está, conseguirem pelo menos, obviamente têm de ser capacitadas, e muitas pessoas, lá está, muitas pessoas que correm connosco nunca tinham corrido, porque quando eram mais novas nunca tiveram essa oportunidade, porque na escola não lhes davam essa oportunidade, não é? E tu falar isso de bicicleta é igual, e trabalho é igual, não é? Muitas nunca tiveram a oportunidade, então há toda uma capacitação que se tem que fazer e uma adaptação ao posto de trabalho, mas que é possível, e normalmente as pessoas com deficiência, como têm poucas oportunidades, quando as têm, agarram-nas e são eficazes. E gratas também. E gratas, obviamente. É algo sim. que também conseguimos perceber cada vez que temos contacto direto com um de vós. Bárbara Pereira, uma salva de palmas. Obrigada. Próximo amigo com quem vamos conversar é natural de Esposende, tem 52 anos, é licenciado em Gestão de Empresas, com especialização em Marketing. Atualmente desempenha funções como diretor comercial da Mazda Motor Portugal e é o presidente do Forjães Sport Clube. Vamos saber o que é que o Forjães Sport Clube anda a fazer.
Bom, há aqui um lapso, Paulo, que temos que já aqui apontar, é que a Bárbara esteve pacientemente a ouvir uma música e não soube exatamente aquilo que esteve a ser mostrado nas imagens. Portanto, vamos precisar no próximo vídeo de alguma locução para dar também a possibilidade a que alguém que não tenha a capacidade, o sentido da visão, para também saber qual o trabalho que o Forjães está a fazer, que é muito meritório. Vamos então falar... Estou com o micro? Estás. Vamos então falar deste projeto. Eu, antes de mais, tenho que inserir aqui o Forjães Sport Clube e a minha presença cá. Eu acho que isto se deve a uma apresentação que nós fizemos na Associação de Futebol de Braga, e está aqui o presidente da APCVD, que é o Rodrigo Cavaleiro, que eu acho que ele, na altura, quando eu apresentei o projeto, ou quando apresentámos o projeto na Associação de Futebol de Braga a todos os municípios, e ele ficou um bocado também comovido com este. Eu peço um bocado de desculpa porque este vídeo está na vertical e muitas das imagens, muitas das imagens não passaram. Então tu, à Bárbara, o que é que nós mostramos? O que é que nós mostramos? Nós mostramos o Forjães Sport Clube, é um clube regional, subiu algumas vezes aos primeiros escalões da Nacional, mas neste momento vivemos o futebol distrital e temos 58 anos, temos cerca de 120 miúdos na escola de formação, temos uma equipa sénior, como é óbvio, e estamos inseridos, o nosso estádio está inserido junto do Centro Escolar de Forjães. E o Centro Escolar de Forjães é a recolha de miúdos autistas de todo o concelho. E eu gosto de responsabilidade social. Na minha vida profissional, sempre que eu puder encaixar a responsabilidade social, sou o primeiro a atirar-me para o chão e que as coisas aconteçam. E então, quando assumi a presidência do Forjães durante 3 anos, nós tínhamos um projeto, eu mais os meus colegas na direção, para lançar à Federação Portuguesa de Futebol e ao projeto de Futebol para Todos. E nós lançámos este porquê? Porque se nós temos aqui os miúdos, eles são autistas, nós temos aqui o estádio, nós podemos juntar aqui sinergias e pôr os miúdos a jogar futebol. E chamaram-me de louco, tu és louco, tu não consegues, porque os miúdos autistas só fazem desportos individuais, eles só fazem natação, eles só fazem hipismo, eles só fazem canoagem, portanto, eles interagirem uns com os outros, está fora de questão. E quando me dizem não, a coisa complica-se, não é? Porque eu disse, não, isso é impossível, eu não acredito, eles são seres humanos como nós, e como falou muito bem ali a Bárbara, nós temos de estar abertos à sociedade. E então nós submetemos a candidatura ao Futebol para Todos com o nosso projeto, que é no futebol há balizas, não há barreiras, e ganhámos o primeiro prémio em 2023, ou seja, na quinta edição. Ganhámos o primeiro prémio e com esse prémio implementámos o projeto. E então fomos à escola e como a Câmara Municipal de Esposende tem um projeto que é um contrato de programa que permite toda a agilidade deste processo com miúdos autistas, porque os miúdos autistas são muito dependentes, como é óbvio. Toda a logística ficou a cargo da Câmara, toda a parte esportiva fica a cargo do Forjães Sport Clube. Vamos juntar as peças, os miúdos estão aqui ao lado, nós conseguimos transportar alguns diretamente da escola, porque estamos a falar de 25 miúdos neste momento que nós temos a jogar futebol no nosso estádio. E então começámos a juntar as peças e começámos, estas imagens aqui, foi um vídeo, nós estamos a trabalhar isto de uma forma muito mais séria com a Associação de Futebol de Braga, porque tanto a Universidade do Minho como o IPCA querem fundamentar esta evolução que eu vos vou falar a seguir destes miúdos, que é qualquer coisa de extraordinário na vida social deles. E então nós juntámos os miúdos, e aqui tem um misturo de imagens. A primeira vez, só para terem ideia, quando eles vieram a primeira vez ao balneário, e eles calçavam uma chuteira e faziam confusão. Eles batiam com a chuteira no chão, porque aquilo não era normal no pé deles. Muitos dobravam o pé em 3 e não queriam meter o pé dentro da chuteira. Outros pegavam na bola e olhavam para a bola e que é isto. E então, como dizia o anterior presidente da Associação de Futebol Braga, Manuel Machado, a bola é redonda e todos nós sabemos jogar futebol. Então, o estádio é fechado, como todos os estádios, e lançámos os miúdos numa primeira fase no contacto com a bola e com o relevado. E foi qualquer coisa de extraordinário. Eles adoraram aquilo começou a ganhar forma, as professoras começaram, as coordenadoras e professoras, porque é tudo serviços especializados de inserção, como é óbvio, e eles na Escola de Forjães têm salas Slozen, como falava há pouco, eu também não... Desculpa, há pouco, sim. Primeiro...
a Teresa, eu já falei com a Teresa, porque eu já sei que o Porto tinha esta sala que nos permitia levar lá os miúdos, e já falei com a Teresa para ver se conseguimos agilizar isto para a nova época. No final da primeira época foi qualquer coisa de extraordinário. O que é que nós conseguimos? Este projeto foi submetido, o projeto também, como vocês conseguiram ver ali, tem uma mascote que é o Forginha, foi criada por um forjanense que trabalha artes, e ele criou-nos o Forginha, e o Forginha é o elo de ligação com os miúdos. Eles adoram o boneco é tipo uma ordem, é tipo uma forma deles sentirem que estão confortáveis e que conseguem fazer as coisas. Só para terem ideia, neste momento a escola, o grupo de escolas de Forjães, que é um agrupamento, já tem um jogo de matemática em que o Forginha é que comanda os números. Já chegámos a este ponto. Então os miúdos vão todos, os autistas vão todos à matemática, porque é o Forginha que decide, que lhes diz como é que os números têm que ser. A coisa excepcional que nós conseguimos é que ao longo deste projeto, e vamos agora para a terceira época, começamos na próxima sexta-feira, eles treinam à terça e à sexta à tarde, porque isto são projetos curriculares já inseridos no próprio calendário deles do ano letivo. Na sexta-feira terão o primeiro treino. Isto começou devagar, depois nós equipamos, eles têm o equipamento do Forjães Sport Clube, é qualquer coisa de extraordinário, porque eles vêm com a mochila e com o equipamento nas costas e depois têm que se equipar no balneário. E tudo é estranho para eles numa primeira fase, porque puxam as meias até aqui em cima e depois apertam as chuteiras, não as apertam bem. Então nós ensinamos, e a verdade é que os autistas têm uma coisa de espetacular, é que não interagem muito uns com os outros, mas são muito perfeccionistas, aprendem muito rápido as ordens que lhes damos. Eles são eficazes nisso. E então nós, tudo bem, esta primeira ordem está feita, vamos começar, e aqui no vídeo, na parte final, já conseguiram ver alguns exercícios de ligação uns com os outros. Certo? O que é que nós conseguimos passar o relatório, e foi um bocadinho isso que nós falámos na reunião, ou na reunião que tivemos na Associação de Futebol de Braga com todos os municípios, é que os miúdos têm outra autoestima. Os miúdos neste momento já falam na escola uns com os outros e não falavam, já comunicam com os colegas que não são autistas. Os miúdos mudaram os hábitos alimentares, ou seja, nós dissemos que para jogar futebol eles tinham que comer fruta, vocês tinham que ver as lancheiras deles depois, porque eles lancham depois do treino. Eles já traziam bananas, laranjas, peras, aquilo fazia-me confusão porque as professoras diziam que eles nunca comiam fruta e o futebol transformou-lhes um bocado a vida. E depois, tendo o feedback dos pais, é qualquer coisa extraordinária, porque os pais sentem que os miúdos são muito mais sociáveis e conseguem interagir muito mais. Paulo, eu não te quero interromper. Não houve desconfiança. Como sabes, não há muitas soluções para os miúdos autistas, com o espectro do autismo. Sim, espectro do autismo, exatamente. Não lhes surge imediatamente aquela velha máxima do quando a esmola é grande, o pobre desconfia? Não, não vejo isso. Não aconteceu? Não aconteceu com os pais? Não aconteceu e foi um bocado surpreendente para nós, porque só há duas instituições, neste caso o Forjães Sport Clube e uma instituição no Algarve. Nós depois até partilhámos um bocadinho de informação uns com os outros para saber como é que as coisas funcionavam, e eles disseram que sim, que tinham isso, e achei um bocado estranho na periferia não haver ninguém dedicado a isto. E a verdade é que o que nós fizemos em Braga com a Associação de Futebol de Braga e com todos os municípios, eu acho que é um bocadinho que nós temos de fazer no país inteiro, que é, levem os miúdos com aspecto do autismo para os campos de futebol. Vocês vão ver uma evolução brutal nesses miúdos. Os miúdos já estão todos preocupados com a nova época, já querem voltar, querem jogar futebol. Nós já conseguimos fazer jogos, e entre eles 3-3. Não é fácil porque nós também temos formação e alguns miúdos em que o aspecto do autismo não é tão elevado, certo? Nós conseguimos integrá-los na nossa formação. Eles participam, fazem uma coisa espetacular, que é a parte individual do receber a bola e do passar, fazem melhor que os outros, só que depois não têm a interação de saber que têm que se deslocar para um determinado sentido para marcarem o golo. Nós estamos a evoluir isso, esta é a terceira época, nós queremos nesta terceira época fazer com que eles consigam esse passo. Já fazemos jogos de 3-3 em que eles têm a noção que têm que marcar golo, e ali é aquela situação que nós vimos alguns deles a fazer a prática, e quando não marcam golo eles ficam chateados porque falharam o golo. Agora, o que é que eu posso resumir é que do início, 2 anos depois,
Eu acho que é só visto porque eu tenho a vantagem, não trabalho à sexta-feira à tarde, eles treinam à sexta-feira à tarde. E então as minhas sextas-feiras à tarde passo no campo porque fico cheio, encho-me e fico preparado para depois os fins de semana, e depois aqui já entra a parte da APCVD com o controle da violência no desporto. Porque é outro departamento. Outro departamento, e eu tenho que ganhar energia à sexta-feira à tarde para depois aguentar o fim de semana. Mas fico cheio à sexta-feira à tarde porque nós temos 25 minutos, eles estão divididos, como é lógico, por escalões, e nós temos espaço para trabalhar com eles, mas cada um no seu mundo. Há alturas em que um me diz: Paulo, eu posso ficar aqui agarrado ao poste 5 minutos e depois vou? Podes, claro que podes. Ele fica ali agarrado ao poste 5 minutos e depois ele percebe que os outros estão a fazer o exercício e ele descola do poste e vai com os outros. E neste momento, cada vez menos temos esses miúdos, ou seja, eles já sabem que quando chegam tem que pegar na bola, tem que fazer o aquecimento, tem que rolar, tem que andar a circular. Aquele miúdo que vocês viram ali, que eu chamo o Nandinho, que é o Fernando cola ao banco. O Fernando não se mexe. E a professora no relatório, no final do ano letivo, ou seja, quando nós fizemos a avaliação do desempenho e da evolução deles, o Nandinho não circulava e agora dá 5 voltas ao campo, ou 6, porque a bola é redonda, ele chuta e tem que ir buscar, E o Nandinho emagreceu bastante, os pais estão super contentes, e eu acho que isso, do nada, nós conseguimos levantar aqui uma oportunidade, digamos assim, para podê-la promover pelo país inteiro, porque não é difícil, nós temos instalações, todos os clubes têm boas instalações, é só mesmo aqui a sinergia com as câmaras municipais. Neste caso, a Câmara Municipal de Esposende tem um contrato de programa que abrange esta parte, nós enquadramos com a Câmara trata toda a logística, o Forjães trata toda a parte técnica e toda a parte desportiva. Paulo, e o retorno? Temos aqui falado na facilidade e na evolução que é sentida nestas crianças, mas e o retorno para quem está envolvido? A equipa sai... Refere-se à equipa nossa? A vossa equipa, Paulo. Eu julgo que cheguei a falar isso cheguei a falar isso na reunião da Associação de Futebol de Braga. Eu estou no desporto, gosto do futebol, joguei futebol durante 27 anos, não me identifico com o futebol de hoje em dia, na parte em que aqui sim a APCVD está a fazer um bom trabalho, que é tentar acabar com esta parte da violência. Eu sou gestor de segurança, fiz o vosso curso, porque eu acho que faz todo sentido nós percebermos como é que temos que estar. Nós tivemos há 3 anos no Campeonato de Portugal das Oportunidades e trabalhámos com a Federação Portuguesa de Futebol. É completamente diferente quando baixámos o nível e depois trabalhámos com as associações de futebol locais. Sim, a nível distrital. E aí é completamente diferente. E a minha vertente, quando eu apostei e vou lutar até ao fim com tudo que tenho por este projeto, é para ver se consigo com que as pessoas vejam o futebol de outra forma. Por exemplo, a Associação de Futebol de Braga está agora com o Walking Football, está a forçar. O que é o Walking Football? Na primeira fase eram 50 pessoas com mais de 50 anos, eu acho que tem que ser mais pessoas que estão cá paradas em casa, que estão sentadas em frente à televisão. Nós temos que tirar essas pessoas de casa e pô-las a jogar futebol das 10 ao meio-dia, eles tomam um banho nas nossas instalações, vão para casa e passam a semana de uma forma diferente. Aqui é a mesma coisa. Agora, se me perguntarem o retorno para o Forjães a nível mediático, pode ter algum. A nível de estrutura, ainda não, porque é um caminho que temos que traçar, porque as pessoas vivem muito aquele futebol de fim de semana, se a equipa sénior ganha está tudo bem, e isto dos miúdos autistas é um projeto de responsabilidade social que nós queremos e apostamos forte neste projeto, mas que depois às vezes se acaba por diluir neste fenómeno que é o futebol, em que se ganhas és bom, se não ganhas já não prestas. Mas neste caso, que me referia do retorno, não é o retorno para o próprio clube, é o retorno diário. Sim, as pequenas conquistas. Claro. Como a equipa vê as pequenas conquistas e as transporta como medalhas para si, não é? Eu vou ser sincero, quando recebi o primeiro relatório, eu não tenho, devo ter aqui agrafado, eu quando recebi o primeiro relatório ao fim de um ano, da coordenadora do projeto dos miúdos, ou seja, do projeto dos miúdos autistas no agrupamento de escolas Forjães, eu caí uma lágrima, eu quase que chorava, eu não sou de chorar, mas eu fiquei tão contente em perceber que aqueles miúdos
num ano em que foi o ano experimental, em que eles evoluíram tanto e que no primeiro ano tínhamos 15, agora temos 25. E agora já temos Barcelos, que é o concelho ao lado, a perguntar se os miúdos da associação, uma associação que é lá perto de Forjães, se podem participar. É evidente que isto é uma estrutura que agora tem que ganhar dimensão, mas, como é lógico, o clube não tem possibilidade. Temos aqui o apoio da Câmara na parte técnica, isto ajuda-nos imenso, e depois nós temos o custo, como é óbvio, com toda a logística no dia-a-dia. Mas, claro que é um orgulho para nós termos implementado este projeto e, como é óbvio, vamos mantê-lo, porque a escola está ao nosso lado, é mesmo ao lado, ela tem esse projeto de receber... E os resultados estão também à vista. Uma salva de palmas, por favor. É um orgulho para todos. Obrigado. É um orgulho para vós, mas é um orgulho para todos. Eu dou a impressão que a Fundação do Futebol vai ter que fazer agora, nos próximos tempos. Esta é mais uma boa ideia, provavelmente, para apoiar no futuro. A Susana Curto é a CEO da Liga Portugal, cargo que ocupa desde abril de 2025. Tem rinha ainda. Após ser nomeada por Reinaldo Teixeira, o Presidente da Liga, contribuindo para a implementação da estratégia global da organização, tendo a responsabilidade direta por várias áreas, como a Fundação do Futebol, a Business School, o marketing institucional e os grandes eventos da marca Liga. Já vamos falar. Agora vamos ver este vídeo. Obrigada. O futebol muda-nos. Faz-nos aprender a tentar e a perder. Ensina-nos a não desistir e a melhorar. Mas o melhor de nós acontece fora de campo. Acontece sempre que acreditamos. Sempre que damos uma mão. Sempre que realizamos um sonho. Sempre que provamos que somos uma equipa. E nem quando estamos sós, jogamos sozinhos. Com a tática certa, não há adversário, nem adversidade que nos faça frente. Quando o futuro está em jogo, vamos todos a jogo. É esta a força do futebol. É isto que nos muda. Fundação do Futebol. Cria mudança. Especial estar aqui, estou muito feliz de ver estas crianças aqui num momento mais difícil para elas, mas quando nos veem ficam logo com um sorriso enorme na cara e é muito bom e muito especial poder proporcionar este dia na vida deles. Somos rivais quando jogamos um contra o outro, mas quando não estamos a jogar um contra o outro somos amigos e falamos, por isso acho que é muito importante às vezes a Liga ter esta iniciativa de juntar alguns clubes que acham que são rivais, mas que depois percebem que fora do campo são amigos. Ainda por cima trouxeram aqui um jogador, um colega meu, eu estou com ele desde os meus 14 anos e também já passei muita coisa com ele e poder experienciar este momento e ainda para mais antes de um derby, que é sempre um jogo muito quente, com ele é incrível. O mais importante disto tudo foi ver os meninos a sorrir, as crianças contentes de verem um jogador favorito do Benfica e um jogador favorito do Sporting. Portanto, acho que, num contexto geral, acho que foi muito bom e gostei muito da experiência. Acho que hoje é de enaltecer esta iniciativa porque são dois grandes clubes que se juntam em prol do bem-estar da criança, porque lhes permite descontrair, lhes permite sorrir, lhes permite sonhar. Susana, esta é apenas uma das iniciativas, porque felizmente a Fundação do Futebol tem abraçado várias. Pergunto, para lançamento de conversa, iniciativas de foro próprio ou algumas também com as quais a Fundação tem colaborado? Pronto, mas muito obrigada também à PCVD, na figura do seu Presidente. Bom, antes de mais, e só para responder a uma pergunta que fez aqui ao meu colega, qual é que é o retorno? E eu diria, estou relativamente há pouco tempo, como disse na Liga, mas é o poder transformador do futebol. E isso é inacreditável, e não falo só das iniciativas que atingem massas, não falo só das iniciativas que atingem milhares de pessoas,
mas a diferença está exatamente nos exemplos que aqui que tivemos, quer da Bárbara, quer aqui do Forjães, é tocar na vida de uma pessoa, é fazer mudar aquele momento, é ter um sorriso, é ter, de facto, aqui. Esse sim é o impacto que começa no indivíduo e depois, como é óbvio, se estende ao coletivo. Respondendo agora à sua pergunta, a Liga Portugal tem, de facto, várias iniciativas, várias são da sua própria, no fundo, do seu próprio plano de atividades, e começa com uma base com o atual presidente Reinaldo Teixeira, que foi uma liga para todos. E eu acho que esta frase já diz muita coisa e que pautamos de facto por essa frase. Além dos projetos que a Liga tem diretamente, nós fazemos um trabalho grande com as próprias sociedades desportivas, portanto pertencem à Liga e estão envolvidas na Liga 33 sociedades desportivas e todas elas nós incentivamos a que tenham também uma ação junto da sua própria comunidade, porque é aí que, no fundo, se consegue chegar de forma mais capilar à sociedade. E, nesse sentido, congratula-nos imenso que, neste momento, além de incentivarmos a que criem as suas próprias fundações, mas neste momento todas as sociedades desportivas a nível nacional já têm um key contact para a área da responsabilidade social, o que de facto demonstra que isto não é apenas por parecer bem, por parecer bonito, por socialmente ser aceito, é de facto algo que importa. Ainda há pouco, e a Teresa estava aqui, o Futebol Clube do Porto foi, no fundo, lançada e aprovada a sua fundação, agora, este último mês. Nós temos, inclusive, um prémio de responsabilidade social que entregamos sempre às sociedades desportivas. Fazemos mensalmente também a entrega do prémio de responsabilidade social, porque, para vocês terem ideia, esta última época, as nossas sociedades desportivas, neste caso a Liga Betclic e da Liga Meu Super, organizaram mais de 950 ações de solidariedade, de responsabilidade social, de inclusão, de partilha de valores de fair play, de respeito. Portanto, não são 950 ações que foram efetuadas junto da comunidade, umas atingindo mais pessoas, outras menos, obviamente, mas estamos a falar em milhares de pessoas que foram envolvidas nestas iniciativas. E é curioso ver que entre a Liga Betclic e a Liga Meu Super, a diferença entre elas não é muito grande. Ou seja, uma fez 500 e pouco, outra fez 400 e pouco. Portanto, o que demonstra que claramente, e nomeadamente todos os nossos clubes, todas as nossas sociedades desportivas que agem mais ao nível local, a ligação com a comunidade é extraordinariamente importante. E não só pelas ações em si, mas também porque é uma forma dos clubes continuarem vivos, dos clubes continuarem a ter adeptos no estádio. E depois, como é óbvio, cruza com todos os pilares que hoje aqui estivemos a falar, das condições, da segurança, dos serviços. Portanto, como é óbvio, isto é um tema muito mais global, mais global e complexo. Adicionalmente, e há relativamente pouco tempo, com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, fizemos uma sensibilização com o Benfica. Eles apagaram simbolicamente as luzes do estádio durante o jogo para simbolizar as 33 mil pessoas que são vítimas de doenças cardiovasculares, podiam ser evitadas através do rastreio. Fizemos da saúde mental, e estou apenas a dizer destas últimas fases. Portanto, a Fundação tenta sempre, além dos seus projetos estruturantes, que eu já partilharei, se tiver oportunidade para isso, agimos muito junto das sociedades desportivas, eles são um pilar muitíssimo importante na ligação com as comunidades. E falam uns com os outros, não falam? Falam, e vou-lhe dizer... Felizmente, nesse aspecto, falam conseguem e não ter diálogo. Sabe, Jorge, o que eu às vezes digo isto em contexto mais fechado, mas claro. De facto, nós olhamos para uma jornada e somos capazes de estar uma semana a ouvir falar de um cartão que não foi dado, se foi penalti, blá, blá, blá. O que é que um disse, o que é que o outro disse. A responsabilidade social não está no espírito, como aqui o nosso amigo do Forjães, ou na Bárbara, ou na Fundação do Futebol. Está em cada um de nós. E isto começa dos dirigentes, aos políticos, a nós que estamos aqui, a todos. Todos nós temos responsabilidade. E temos responsabilidade quando falamos, quando dizemos, quando inflamamos ações. E o que eu sinto em particular no âmbito daquilo que é a atividade da Fundação, isso não existe. Nós falamos a mesma linguagem e nós trabalhamos para um bem que é comum, porque se as coisas correm bem para todos. Claro. Se nós tivermos
os estádios cada vez mais seguros são bons para todos, se tivermos um futebol cada vez mais competitivo, é bom para todos. Portanto, não sinto, e responder à sua pergunta, não sinto de todo essa... Não haja diálogo, não é? Que não haja diálogo. Como vemos noutras circunstâncias que não interessam. Gostava era mais que a informação também passasse e a comunicação social também divulgasse mais. Olha, há um programa das 10 à 1 na RTP. Se tiver algo para informar, teremos todo o gosto e espaço para dar a conhecer aquilo que a Fundação do Futebol for fazendo. Pode ter a certeza absoluta. Feito. Lá iremos. Influenciarei do melhor modo que conseguirei. Relativamente às vossas ações, vocês têm um plano de atividades também bastante preenchido? Sim, temos. Eu destacava uma das iniciativas que vimos aqui, chama-se Esta Bata Tem Poderes. Basicamente o que fazemos é equipamentos de épocas passadas, dos vários sociedades desportivas. Elas são transformadas em batas, são abertas atrás. E vamos aos hospitais em contexto de crianças em situação muito, muito complicada, doenças já bastante graves. Levamos jogadores ou levamos os nossos embaixadores e temos, graças a Deus, uma série de ex-jogadores que colaboram connosco ao nível da Fundação e da própria Liga, onde vamos naquele dia entregar, primeiro mostrar que os clubes fora das 4 linhas, as pessoas são amigas, as pessoas convivem e estão juntas para um bem comum também. Entregamos essas batas e elas acabam por ser um sinal de força para passar os dias mais complicados, mais difíceis. Fazemos isso, este aqui foi do IPO, mas temos isso ao longo do ano, chamemos-lhe assim. Portanto, se souberem de algum hospital também que queiram, nós estamos sempre de porta aberta. Está aqui também a Sara, eu penso que ela está aí na plateia, que é a nossa coordenadora da Fundação, e teremos todo o gosto em acolher essas intenções de participação. Temos os Food Parks, uma iniciativa com a Missão Continente, com várias câmaras municipais. O objetivo é nós construirmos 32 mini-campos de futebol em todo o país, numa lógica, efetivamente, de termos espaços que são seguros para as crianças brincarem, largarem os telemóveis, os iPads e jogarem futebol, criarem desde cedo a relação do espírito de equipa, do trabalho em equipa, daquilo que são os valores, mexerem-se também. Portanto, esse projeto dos Food Parks é muito interessante. Nós, neste momento, para a semana, vamos inaugurar Évora, inauguramos Braga, Felgueiras, enfim, temos já até ao final de 2027, queremos ter 32 parques de facto a funcionar, e temos um projeto interessantíssimo que esperemos veja a luz do dia. Ele já está a ser trabalhado com a Liga Portugal, com um excelente apoio por parte da PSP, por parte da GNR, por parte do Ministério da Educação, à PCVD. Portanto, eu espero não me estar a esquecer nenhum. À PAV. No sentido, o projeto designa-se o 12º jogadores, com alusão ao adepto, obviamente, e o objetivo é, durante esta época, nós irmos a 14 localidades em contexto escolar, crianças entre o 7º e o 9º ano. Todas estas entidades em conjunto definiram já quase que uma playlist de informação que queremos passar às crianças, passar valores, passar respeito, passar atitude em campo, passar fair play, e isto feito num ambiente descontraído. Tem sido um projeto muito, muito interessante e a nossa intenção é que isto seja feito com o envolvimento da Câmara Municipal, com o envolvimento dos clubes que estejam nessas localidades ou regiões. Portanto, 12º jogador é um projeto que eu espero, dentro em breve, de facto tenha aí uma maior projeção e visibilidade. E qualquer dia também o Sexto Sentido vai ter um jogador ou dois da Primeira Liga a correr com algumas das atletas, quem sabe com a Bárbara, não é? Porque a Bárbara, tu não negas com certeza a Bárbara mais alguém para correr contigo, não é? Não te importas de todo, não é? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Há com certeza mais projetos que a Fundação gostaria de se envolver, mas há também da parte da Fundação do Futebol porta aberta para acolher, ou a Fundação já tem trabalho em quantidade que faça com que agora não, por favor, deem-nos tempo? A Fundação, eu diria que, em abono da verdade, ela terá sempre alguma muito coisa trabalho para fazer. e tem sempre, nós temos muitas iniciativas, agora com a Allianz Cup vai ser em janeiro em Leiria, estão todos desde já convidados, dia 10 de janeiro em Leiria. Temos muitas atividades desta natureza.
Portanto, o surf adaptado fizemos no Legends agora em julho. Enfim, pronto, temos sempre uma série de atividades, mas temos sempre e-mail e porta aberta para receber todos os pedidos, tudo aquilo que esteja ao nosso alcance e que seja possível nós fazermos. E às vezes olha, este fim de semana tivemos o Creators Cup com artistas, com atores, com músicos. Não me perdoa não me convidar, não é só para avisar. Sara, temos que resolver isto. Não pode ser. Está convidado já na próxima ação. Estou convocado. E temos um jovem, um menino de cadeira de rodas, que sempre que nós temos iniciativas no Arena, na sede da Liga, ele quer ir ver, quer ir assistir. E nós fomos buscá-lo, levámos-lo ao campo, ele tirou fotografias com toda a gente, oferecemos-lhe a medalha de vencedor. E são gestos pequenos, mas que nós temos a consciência perfeita de que tocou naquele momento, tocou naquela vida e que ele vai dormir com aquela medalha ao lado. E não é lamechice o que eu estou a dizer, é verdade. E estas pequenas ações, portanto, sempre que nós pudermos acolher alguma iniciativa, ajudar a apoiar crianças que querem entrar em campo com os jogadores, querem ir conhecer os balneários, ou seja, todas estas atividades que nós sabemos que podem fazer a diferença, a nossa porta está aberta. Sabem, isto a título absolutamente particular, e é a minha opinião, há aqui um denominador comum em qualquer um dos projetos que estes nossos convidados nos apresentaram hoje, que é o sentimento maior, que é amor. Se me permitem acrescentar esta palavra, que muitas vezes é banalizada, mas se não houvesse da parte de qualquer um destes 4 nossos convidados esta prestação de amor ao próximo, dificilmente estes projetos podiam seguir pela frente. E julgo que é isso que nos falta às vezes, é acrescentarmos um bocadinho mais de amor e de compaixão pelo próximo, para que nós consigamos levar por diante aquilo que temos como intenção. Às vezes é só acrescentar a pitada do amor para que as nossas intenções não fiquem únicas e exclusivamente nos nossos apontamentos ou que não fiquem únicas e exclusivamente numa conversa. Uma salva de palmas para todos, por favor. Obrigada. Antes de mais, vamos todos de coração cheio, vai ser ótimo. Agora com o jogo da seleção e tudo, vai toda a gente ficar com mais ânimo. Alguma pergunta para os nossos convidados? Temos este espaço sempre dedicado para que vocês possam colocar perguntas, porque temos 3 campeões para entrar agora aqui, para nos falarem um bocadinho das suas carreiras. Se ninguém tiver perguntas para efetuar, dúvidas, aplaudimos de novo e agradecemos muito a presença de todos. Bárbara, vamos tirar uma fotografia agora. Nós ajudamos-te, Bárbara. Ajudamos-te a chegar aqui ao meio do palco para tirarmos uma foto e para depois darmos a entrada aos próximos convidados. Vamos aqui para o meio. Como é que se chama o convidado especial com quem tu te deslocas? Darly. A Darly. Podes ficar aqui. É quase uma darling, não é? Julgo que o aplauso fica bem agora. É isso. Obrigado. Muito obrigado. Podem conduzir a Bárbara, por favor, se não se importam, ajudam. Nice to meet you. Deus, não é? Podes anunciar o próximo espaço? Vamos a isso? Que eu já não saio daqui agora.